Olá, então dando continuidade ao estudo da organologia vegetal, agora nós vamos estudar as folhas. As folhas que apresentam essa característica específica, que geralmente são laminares, na forma de lâmina, sendo clorofiladas, apresentando íntima função relacionada principalmente com o processo fotossintético. Existe uma diversidade enorme de folhas, de acordo com o formato do limbo, os seus recortes, a sua espécie, as famílias a qual forma. Então, qual que é a importância da folha? Metabolismo, porque participa do processo fotossintético, então vai produzir o alimento da planta. Purificação do ar, porque elimina, através do processo da fotossíntese, o oxigênio. Medicinal, alimentar, industrial, adubação, porque eu consigo retirar todas as estruturas dessa estrutura vegetal, substâncias, compostos químicos, e até mesmo a gente utiliza as folhas aí em grande parte da nossa alimentação, como por exemplo os vegetais folhosos. Dentre as principais funções da folha, nós vamos ter a fotossíntese, processo pelo qual ela vai produzir matéria orgânica, a transpiração, que é a perda de água em forma de vapor, condução e distribuição de seiva, uma vez que é produzido o açúcar, a glicose na fotossíntese, cai no floema e o floema vai transportar para todas as partes do corpo, certo? Então, as folhas, elas têm origem exógena, que é para fora do caule aí nos vegetais. A folha, ela pode ser completa ou incompleta. Uma folha completa, ela vai ter várias estruturas. Já na incompleta, vai ter ausência de alguma das três partes. Por exemplo, aqui a folha séssil ou invaginante, característica aí do milho, não tem a presença aqui do pecíolo, que vai prender a lâmina ao caule, aqui no caso do tipo colmo, Já a folha completa, ela apresenta aqui três partes constituintes, que é o pecíolo, que é a estrutura que liga aqui a lâmina ao caule, aqui o limbo, que é a região laminar, contendo aqui o parênquima clorofiliano, com as nervuras, e as estípulas, que estão relacionadas aí à estruturação e suporte das folhas. Então, aqui eu vou ter toda a estrutura geral da folha, que é o pecíolo, certo? A bainha, que é a dilatação, que auxilia no processo de suporte, para que a folha não se quebre facilmente. O limbo, contendo as nervuras, e a estípula. A estípula, os botânicos ainda não têm total certeza das funções que elas exercem aí no vegetal. Então, a morfologia da folha. Existe um padrão para diferenciar a folha de mono e dicotiledônia. Folha de dicotiledônia, ela é chamada de folha larga. Observe que o limbo geralmente é maior aqui, em estrutura. As nervuras geralmente são ramificadas, então eu tenho uma nervura principal e dela partem nervuras paralelas, mas não ao lado e sim transversais. Já a folha de monocotiledônia, ela é mais estreita, chamada de folha fina, certo? E aí, ou folha estreita, com as nervuras paralelas. Então, eu não tenho necessariamente uma nervura principal. Eu tenho inúmeras nervuras paralelas formando. Lembrando que a folha de monocotiledônia não apresenta pecíolo, apenas a bainha aqui, tá? Porque ela é uma folha invaginante. Essa regra é para 100% das plantas? Não, mas é para a grande maioria. Então, eu tenho aqui em cima como parâmetro de folha de dicotiledônia e aqui como parâmetro de folha de monocotiledônia. Aqui só para ilustrar os diferentes tipos morfológicos de acordo com a organização do limbo, da espécie e estruturação do vegetal, como que é a classificação e o formato das folhas, certo? E aí nós vamos ter a classificação das folhas em compostas ou simples. A folha simples, pessoal, é quando apresenta um único limbo, como vocês estão observando aqui. Isso é uma única folha, então ela tem um único limbo simples, é uma folha simples. Já a folha composta, o que vocês estão vendo aqui não são três folhas. Isso aqui tudo é uma folha. Cada estrutura dessa daqui é um folíolo. Então, a folha composta é quando ela é composta por folíolos. Então, aqui, folha simples, 1, 2, 3, 4, 5 folhas no caule. Aqui eu também tenho uma única folha. E essas estruturas aqui, certo? São quem? Os folíolos, tá? E aí eu vou ter uma classificação. As duas principais que caem no vestibular, gente, é aqui, flor paripenada.
quando a extremidade e o ápice terminam em folíolos par, ó, 1, 2, par. E imparipenada quando a extremidade termina num único folíolo, tá? Então, paripenada, imparipenada, ok? Aqui, mais uma vez, tome muito cuidado para o vestibular, porque eles cobram muito a folha peciolada, que é a que apresenta pecíolo, a folha séssil ou invaginante, que são as folhas que não têm pecíolo. O que é pecíolo? É essa estrutura aqui que liga a lâmina ao ramo, ou ao caule, ou ao galho, certo? Então, quando há ausência do pecíolo, eu chamo de folha séssil ou invaginante. Algumas modificações foliares, e aí vocês podem confundir com caule, porque dependendo do autor considera modificação caulinar, dependendo do autor, modificação foliar. Então, os cotilédones, que inclusive é critério de classificação em mono e dicotiledônia, que é as duas classes de angiospermas. Monocotiledônia apresenta apenas um cotilédone, dicotiledônia 2. Qual que é a função das folhas cotilédones? Passar nutrientes para o embrião. É através das folhas que o embrião vai receber nutrientes do endosperma. As folhas insetívoras, presentes aí nas plantas carnívoras, né, que aprisionam e prendem o inseto, caso parem aqui na folha, como mecanismo de defesa. As escâmelas ou catáfilos, que são folhas modificadas, presentes nos caules do tipo bulbo, que a gente já viu aí nas aulas anteriores sobre caule. E as brácteas, que são folhas protetoras na base das flores. Então, observem, por exemplo, aqui a gente acha que isso aqui tudo é a flor. Na verdade, essas em vermelho são folhas modificadas, chamadas brácteas. A flor é essa estrutura aqui do meio, certo? Aqui também, essa estrutura branca não é a flor, é a bráctea. A flor é esse pito aqui no meio amarelo, certo? Então, brácteas são folhas modificadas presentes aí na estrutura floral. Os espinhos, né, conforme a gente viu anteriormente, pode ser considerado modificação caulinar, mas em grande parte das plantas é modificação foliar, principalmente nos caules de sistema árido, que as folhas se modificam, se transformando em espinho, para evitar a grande perda de água por transpiração. Então, no Nordeste ou no deserto, existe o xeromorfismo, que é a modificação das folhas em espinhos. O Enem cobra muito essa questão do xeromorfismo. Novamente, a gavinha aqui, ó, modificação foliar, né, para estruturar e prender os caules que são trepadores. A gente já viu lá em histologia vegetal o tecido parenquimático. E a gente sabe que no mesófilo foliar, o parênquima é chamado de parênquima clorofiliano. E ele é organizado em parênquima palissádico e parênquima lacunoso. É aqui que é a sede da fotossíntese. É o principal lugar do vegetal onde ocorre a fotossíntese. Parênquima palissádico, né, as células em forma de palanque, né, compridas e estreitas. E aqui o parênquima lacunoso com suas células circulares, deixando as lacunas para o armazenamento de gases, né, ou vapor de água para transpiração. Então, a epiderme superior e inferior e o parênquima clorofiliano. Novamente aqui, ó, parênquima clorofiliano, pode estar em uma única camada ou uma dupla, e o parênquima palissádico e o lacunoso. O estômago aqui como anexo epidérmico. Então, aqui, ó, palissádico, lacunoso. O que eu tenho que saber agora em folha específico? O mesófilo foliar das plantas vão ser diferenciado quando ela é dicotiledônia, e eu fazer um corte e observar internamente a folha, o parênquima é assimétrico. Como assim? Apresenta apenas uma camada de parênquima palissádico na parte superior. A parte inferior não apresenta parênquima palissádico. Então, se eu dividir essa parênquima aqui, clorofiliana ao meio, eu vou ter uma assimetria, certo? Então, dicotiledônia. Na monocotiledônia, apresenta uma camada de parênquima palissádico superior e uma camada de parênquima palissádico inferior. Então, portanto, um mesófilo simétrico, aonde eu vou ter aqui, ó, se eu divido a folha ao meio, onde eu estou passando o mouse, eu terei os dois lados iguais. Então, mesófilo de monocotiledônia, o parênquima clorofiliano assimétrico. Mesófilo de dicotiledônia, assimétrico, e de monocotiledônia, simétrico. Alguns parênquimas podem ser indiferenciados,
como por exemplo aqui ao lado, ó, eu tenho um parênquima que não tem palissádico ou lacunoso, e aí ele é característico também de monocotiledônia. Enquanto aqui em cima, ó, palissádico, lacunoso, sendo assimétrico, portanto, dicotiledônia. Lembre-se sempre que a folha é o órgão sede da fotossíntese, onde vai ocorrer todo o processo de formação aí da matéria orgânica para nutrir o vegetal.